vamos lá, pessoal. Muito bem. Vamos começar então com as técnicas de posicionamento das incidências de cintura escapular. Tá? Vou começar do mais difícil para o mais fácil. Tá? Normalmente se começa do dedo para cima, mas eu começo do mais difícil para o mais fácil. Que são as incidências de ombro, de cintura escapular. Tá? Esse é meu. Aquele aqui. Aquele é meu. Aquele é lá. Não tem outro? Tá ali na mão da Márcia dele. Aí, isso. É só para mim saber a sequência, senão... Então, sempre que nós formos fazer um raio-x, antes de fazer o exame, nós vamos avaliar as condições físicas, psíquicas, morais, intelectuais, como queira, do paciente. Né? Ver se o paciente é acamado, acidentado, se o paciente vem deambulando, é ambulatório, hospitalizado. Né? Então, vamos ver as características do paciente. Tá gravando já? Tá. Geralmente, pacientes de membros superiores são pacientes que vêm deambulando, né? Que por algum motivo sofreram um trauma, e então a gente vai fazer o raio-x apenas do membro superior. Então ele chega caminhando. A grande maioria dos exames é feito em ortostatismo ou semi-ortostatismo. O que é o semi-ortostatismo? Pode ser agachado no canto da mesa, pode ser sentado, pode ser de joelho. Ele não vai estar totalmente em pé, tá? Mas a grande maioria das vezes é feito com o paciente em ortostatismo, principalmente cintura escapular, tá? Para nós fazer qualquer um dos exames, a primeira coisa que nós temos que fazer no chegar no aparelho, o que é? Alinhar o aparelho com o book, alinhar o aparelho com a mesa. Isso não aconteceu muitas vezes na outra prova, né? Esse alinhamento tem que existir para ter o raio central, tá? Então nós temos aqui aquele cliquezinho que faz a ampola normal, tá? Giramos distância fonte-filme 1 metro, tá? Lá em cima, 1 metro, tá? Posiciono e giro 90 graus a minha ampola. O raio é perpendicular, o raio é reto. Aqui a flechinha tem que ficar apontada para 90. Pessoal, é uma coisa óbvia. Se tu olhar a ampola tem que estar reta, né? Se a ampola estiver para baixo, angulado, ela já não está mais perpendicular, existe ângulo, né? Muitas vezes eu de longe olho, ó, o raio está angulado, porque é uma coisa óbvia, olha a ampola aqui, olha o colimador, se não estiver reto não vai estar alinhado. Então, deixamos 90 graus bem alinhado com o centro do raio. O quê? Não tá ligado. Não está até assim, tá? Gente? Não. 85? Aí, Quem tá no 90? Mas aqui está 90? Tá assim. Tá retinho? Ah, vou dando desconto. E distância fonte-filme de 1 metro, tá? Para fazer raio-x de ombro. Por favor, senhor. Senhora. Você pode parar aqui de pé e encosta suas costas aqui. Isso, tá? Para fazer o raio-x de ombro, primeiro de tudo, tá? Retirar todo e qualquer objeto que possa sobrepor a área de interesse. Tá? Mulher tem que ser retirado o sutiã. Correntinha no pescoço e brinco tem que ser retirado. Camisa com botão tem que ser tirada. Tá? Camisa com aplique, aquelas miçanga, essas coisinhas, tem que ser tirada. Tá? Quando nós vamos fazer o raio-x do ombro, uma das primeiras coisas que nós temos que localizar é o espaço articular. Então nós temos, pessoal, eu vejo que o pessoal aqui, não sei se tem medo, se não gosta, mas nós temos que botar a mão no paciente, sentir a estrutura. Tá? Então colocando a mão, geralmente pegando o ombro aqui, ó, com o polegar, eu consigo sentir o espaço articular. Se o paciente mexer um pouquinho aqui, ó, eu consigo sentir bem o espaço articular, que é a articulação do ombro, tá? É bem aqui, ó, tá? Aqui em cima está o processo coracoide, que é onde há a união da clavícula com a escápula. O processo coracoide é a parte mais superior aqui em cima, tá? E aqui embaixo, então, vai ser o processo articular, tá? O meu raio central para o ombro vai ser perpendicular, o raio reto, direcionado cerca de 3 centímetros abaixo do processo coracoide, bem no espaço articular, bem na articulação. Bem na articulação, tá? Então vou posicionar qual é que é o ombro que lhe dói, paciente. À esquerda,
O esquerdo que ele dói. Então chega um pouquinho mais para o lado, faz favor. Tá? Aqui. Localizei o processo coracoide, cerca de 3 dedos abaixo, vai ser a articulação do ombro. Tá? O braço do paciente, de preferência, tem que estar ao longo do corpo, com a mão voltada para dentro. Tá? Essa é a primeira. Então vou alinhar aqui, ó. Temos que subir um pouquinho a minha colimação. Chega um pouquinho mais para o lado aqui, ó. Tá? Aí. É importante que o alinhamento entre os ombros do paciente esteja paralelo, reto, em relação ao buque mural. Então que exista um alinhamento paralelo. Tá? E aqui eu vou posicionar. O meu filme que eu vou utilizar para fazer ombro é o 18x24. Tá? É o suficiente para se fazer o ombro. Existe o suporte de chassis. É uma pecinha que colocamos aqui, ó. E colocando o ombro, colocando o chassis e fechando, o centro do chassis vai estar no centro do buque. Que daí eu posso utilizar esta linha aqui ó, como referência na hora de erguer o buque, ó. Isso aqui, ó. Tá? Então alinhamos o ombro do paciente, 3 dedos abaixo do processo coracoide, no processo articular da cavidade glenoide. Tá? Centralizamos bem. Braço ao longo do corpo. Isso se chama posição neutra. Tá? O braço ao longo do corpo, posição neutra do braço. Tá? O centro do meu raio no centro do filme. Se eu puxar ali para o lado, ali, só para checarem, ó, provavelmente o centro do raio vai estar bem no meio do filme. Tá? O estralinho, né? Tá louco. Nessa técnica aí que eu estou falando para vocês, é a técnica P de ombro com rotação. Tá? Existem 3 tipos de posicionamento de rotação que a gente faz para visualização dos tuberosidades maior e menor da cabeça humeral. Tá? Que seria o seguinte, desta mesma posição, tá? Essa P simples, a P de ombro, tá? Eu vou deixar a mão em posição neutra. Esta é uma incidência. Depois eu posso fazer a rotação interna do membro. O que é? A mão do paciente vai girar para dentro. Rotação interna. Então ele vai girar para dentro. Essa rotação interna vai visualizar as tuberosidades maior e menor em posições diferentes. Tá? E depois ainda existe a rotação externa, que passa da posição neutra, rodando a mão externamente para fora. Tá? Então são 3 incidências. O AP neutro, o AP com rotação interna e o AP com rotação externa. Tá? O raio central perpendicular direcionado à articulação do ombro, que é cerca de 3 dedos, quase 4 centímetros, abaixo do processo coracoide. Tá? Faz as 3 incidências. Faz as 3. Fez um AP, vem aqui, troca o chassis. Não pode derrubar. Troca o chassis, boto de novo o chassis, fecha a gaveta, faço a rotação interna, faço a exposição, venho, troco o chassis de novo e aí eu faço a rotação externa. Um macete para vocês, tá? Macete. Só para mostrar para vocês. Eu posso usar um filme 24x30, por exemplo, tá? Só dá licencinha um pouquinho. Vou botar ele na transversal, tá? O centro do raio vai ficar no centro do filme. E vou fechar bem. Tá? Ó, vou fechar bem. Eu vou ocupar o mesmo filme para fazer 2 imagens. Tá? Como eu vou fazer isso? Eu sei que se eu fechar o chassis até aqui dentro, tá? E vou só deixar mais ou menos do tamanho do 24x30, ele vai estar dentro desse meu campo de colimação ali que está aparecendo.
Mas eu quero fazer 2 incidências com esse mesmo filme. Tá? Isso é uma coisa mais avançada, mas eu já vou explicar. Tá? Não vou cobrar também. Eu posso colocar meu raio um pouquinho para o lado, fechar a minha colimação, e aí eu venho e faço, faz favor. Faço uma incidência aqui, por exemplo, rotação interna. Aqui, ó, faço uma exposição, pode descer um pouquinho. Ele sensibilizou a metade do chassi, a outra metade não. Agora, se eu puxar um pouquinho para o lado lá com a limação, eu venho e faço, chega um pouquinho mais para o lado não, eu faço a outra rotação, né, 3 dedos abaixo do processo coracoide, na cavidade glenoide, eu faço a rotação externa. Então, no mesmo chassi, eu ocupei 2 incidências. Entende? Aí vai da criatividade de cada um. Mas normalmente a gente vai usar o raio centralizado. Tá? Dois centímetros atrás do processo coracoide para ser pelo prostatismo. Muito importante. Certificar-se de que não há fratura no ombro ou suspeita de fratura antes de fazer a rotação. Né? Se o cara tiver quebrado, tu não vai lá, faz, gira, não. Né? Na dúvida, faça uma incidência primeiro para ver como que tá, como que é. Né? Faz uma incidência. Se der alteração, aí tu não faz as rotações. Se não der alteração, aí sim tu não consegue fazer as rotações do membro. Tá? Mas evitem mexer na estrutura se tiver alguma lesão. Tá? Dúvidas até então? Essa é uma das mais difíceis. Viu que fácil? AP obliquado do ombro. Tá? Faz favor. O raio central. Até então nós fizemos as com rotação, aonde que o ombro, a linha entre os ombros ficava paralela ao buque. Né? O raio central, chega um pouco do lado, né? Faz favor. Cerca de 2,5 cm, 2 dedos, 3 centímetros abaixo do processo coracoide, bem na cavidade glenoide do paciente. Tá? 3 dedos. Fazer para o lado de cá, por favor, para a gente Sim, senhor. melhor. Sim, senhor. Sim. Obrigada. Foi ele que se queixou. Não, mas Sim, porque já entendeu? estava claro. Parou a dor, já passou. Fala, não. Então vamos lá. Então quando a gente vai fazer as rotações, a gente deixa paralelo, centraliza cerca de 3 centímetros, né? 3 dedos, 3 centímetros, abaixo do processo coracoide, tá? Bem na articulação do ombro, na cavidade glenoide. Tá? Centraliza. Quando a gente quer ver, por exemplo, suspeita de fratura, lesão no espaço articular, a escápula ela não é bem reta, ela é meio angulada. Tá? Para mim conseguir abrir bem o processo da cavidade glenoide, com aquele raio-x que eu mostrei bem aberto, eu tenho que fazer uma leve rotação no corpo, cerca de 20 graus, 15 graus, tá? Afastar esse ombro e encostar mais a escápula, como se eu encostasse toda a escápula no buque. Deixando o braço na rotação neutra e simplesmente dando... Pode relaxar que não dói nada. E simplesmente deixando o ombro na articulação, tá? O raio na articulação. Então eu vou posicionar o paciente e vou pedir para ele girar um pouquinho. Esse aqui é o AP obliquado. Esse é o mais utilizado que tem. Por quê? Porque esse vai abrir a cavidade glenoide, que é o espaço articular. Tá? Então geralmente a gente faz o AP obliquado. A grande maioria dos casos a gente faz o AP obliquado, que é dessa forma daí. Tá? Em vez de fazer o AP simples, né, o AP com rotação, esse é o AP obliquado, que oblicua-se cerca de 15 a 20 graus o corpo em relação ao buque mural. 45 graus de rotação. Um pouco mais. Isso aqui. Pode relaxar, pode relaxar. Não, tu tá tenso, tá nervoso, cara. Ele tá segurando É que falando, Ele vai casar. Ele tá Ela é com dor. Tá. Posiciona ali. Fica reto. E o filme, novamente, é o 18x24. Isso aí. Identificação sempre à direita. Sempre à direita. Isso. Como é um AP, os números
olhos voltados para frente. Mas provavelmente vai ficar aqui. Ok? Dúvidas até então? Que bom. Essa próxima incidência que nós temos aí para fazer, tá? É uma incidência para visualização da cavidade glenoide também, do espaço articular. Tá? É considerado AP axial de ombro. O que é um axial? Axial são incidências que vão tangenciar, que vão passar ao lado da estrutura que eu quero radiografar. Tá? Essa incidência, essa axial, eu sei 8 tipos diferentes de fazer. Se eu pegar o von Traeger ali, abrir no capítulo de membros superiores, vai ver que o von Traeger traz uns 4, 5 tipos diferentes. Tá? Eu particularmente prefiro fazer uma metodologia que eu vou explicar aqui para vocês, que eu acho bem mais fácil e mais cômodo ao paciente. Tá? Mas nada impeça de vocês fazerem outras técnicas. Tá? Lá está o banquinho. A partir de agora, pessoal, nós vamos começar a ver o seguinte. Pode sentar aqui. Nós vamos começar a ver técnicas em que nós vamos utilizar o filme fora do book, com a estrutura sobre o chassis. Tá? Eu posso fazer exame com estruturas no book, o filme no book ou fora do book. Tá? Quando eu faço fora do book, são para estruturas com menos de 15 centímetros. Né? 10, 15 centímetros. Geralmente, braço, cotovelo, antebraço, mão, dedos é fora do book. Coxa, depende do tamanho, é bom fazer no book. Mas se for magro, já dá para fazer coxa, joelho, perna, tornozelo, pé, fora do book. Tá? Aonde o chassis fica diretamente sobre a estrutura. Tá? Então, quando eu vou fazer o axial de ombro, o axial é o método que eu quero ver o ombro aqui em cima. Tá? Mas a imagem vai sair aí embaixo. Vou usar um filme, pode ser o 13x18, mas vou usar o 18x24. Então vamos posicionar aqui. Por favor, vira de frente para mim. Deixa eu ver um radinho aqui da mesa. Da seguinte forma, posiciono o paciente, peço para ele afastar um pouquinho o braço e coloco o chassis aqui embaixo. E o meu raio central vai entrar superiormente, superior inferior, né? Superior em direção inferior, em direção à articulação. Isso seria axial do ombro. Axial inferior-superior. Supero-inferior. Supero-inferior. É da superior para inferior. E aí eu vou visualizar a estrutura. Tá? Por exemplo, o correto, o paciente não está bem alinhado. Se você vê, o ombro dele não está reto, o ombro dele está para baixo. Tá? O que eu posso fazer? Levanta, por favor. Isso é próprio. Não muito. Isso aqui, ó. Tá? Isso pode ser feito. Deixando o raio central bem sobre a articulação. Só tem que cuidar para não cortar, né? A articulação dele está aqui, ó. Tá? Deixa um pouquinho afastado ali, então. Deixa um pouquinho afastado. Mas quanto mais reto ficar, melhor é. Por exemplo, ele pode fazer com ele sentado. Lembrando uma coisa, qual que é a distância fonte-filme? 1 metro. Tá? Mas agora tem uma outra questão. É 1 metro fonte-filme quando está na bandeja. Agora o filme está aqui em cima. Então lá na minha ampola vai estar 1,10 m. Só que qual que é a distância fonte-filme? 1 metro. Por que eu botei 1,10 m lá? Porque ele não está na bandeja. Para compensar esses 10 centímetros que eu botei em cima da mesa, então agora eu uso 1,10 m. Sempre que eu for fazer fora do book, é 1,10 m. Mas continua sendo 1 metro. Diminui a distância objeto-filme. O filme chega mais próximo da ampola, né? E aí tu compensa isso um pouquinho mais para cima. Que nem eu posso fazer assim, eu sento aqui de novo, faz favor.
fosse fazer dessa forma, o cara aqui é muito velho, não consegue se acoplar, não consegue se abaixar, né? Eu posso pegar algum artifício, Mas aquela escadinha lá no tipo, no degrau Mais de baixo. baixo. sei lá, aí ele vai da criatividade de cada um, né? Mas eu posso pegar, não tem nada aí que eu posso usar, Madeira. mas eu posso usar, por exemplo, uma caixa de luva. Deixa eu chegar aqui. Eu posso pegar uma caixa de luva, por exemplo, e compensar essa distância erguendo o chassi. Ah, bota uma caixa de luva, bota um calço aqui embaixo, ó, sem problema algum. Pode, Tem que tá? ficar reto, então. Tem que, de preferência, ficar reto, tá? Pode. Tem que aumentar a subida aí. Só que daí o que acontece? Quantos centímetros aumentou aqui? De uns 20. Então de 1,10 vai para 1,30. Qual que é a distância fonte-filme? 1 metro. Sempre vai ser 1 metro. Né? Por que é 1,10? Pode descansar. Por que é 1,10? Porque ele está compensando essa distância da bandeja para cima da mesa. Mas sempre vai ser 1 metro. Sempre vai ser 1 metro. Né? Vocês vão confundir um pouquinho, mas é coisa que acontece. Também existem alguns casos em que o paciente não consegue visualizar bem. Fica aqui um pouquinho. Aqui é 30. O raio central, você tem Mais baixo. Ó, pressão escápula, o meral. Sim, é bem no centro da articulação. Aqui, ó. bem onde Onde articula-se, tá? Existem alguns casos que o raio perpendicular não funciona direito, tá? Que não vai funcionar. e aí ínfero superior. Já vou mostrar. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso... Vira nele com a cabeça. É, Faz as pernas dele. ó, eu posso angular um pouquinho o raio, ó. Aqui, ó, chega aqui, ó. Eu posso angular um pouquinho o meu raio, tá? Para fazer uma projeção e abrir. Tem aqueles pacientes que são muito gordos, mulher que tem muita mama, muita massa, mesmo colocando o chassi aqui, não consegue. Então, eu posso angular uns 5, 10 graus o raio para conseguir. Professor, e não dá pra... Ainda mais se tirar os Puxar, pode. Uma coisa que funciona muito bem é esparadrapo. Pega o esparadrapo, bota ali, puxa o esparadrapo e deixa preso. Faz uma é isso. Mas é, porque a mão pode aparecer, entende? Puxar, bota esparadrapo, bota no esparadrapo. Parece as puxa de novo. Bota. Faz uma depilação, vai que seja creme dentro do pelo desse tamanho. Essa é a incidência axial mais fácil, tá? Depois, para mim fazer a ínfero superior, fica de pé um pouquinho. Boca, fala aqui, fala na cara, ele pede pra ela virar a cara. Bora pra lá e dá. Não vai dar para virar ampola, essa ampola não vai virar. Olha que Deite de barriga para baixo aqui, por favor. Aí, bota o teu braço aqui do lado assim. Supra, vem de cima pra baixo. Ó. Agora é Essa aqui também é o axial, tá? Eu posso fazer tanto... Um pouquinho mais para baixo, assim. Mais. Aí. Eu posso fazer a mesma coisa, ó, pessoal. Utilizando um axial, fazendo supero inferior, tá? Também é um axial. E depois eu posso fazer A distância continua sendo grande. sempre 1 metro. É ampola. E eu posso fazer a mesma coisa ínfero superior. Tá? É a mesma coisa. Daí eu posso. Aí depende do paciente. Quando, por exemplo, se tu botar vários lençóis aqui, erguer um pouco, tu vai usar menor angulação. Se tu deixar mais embaixo, tu vai usar maior angulação. Se o paciente se ajudar. Porque isso já é fora de rotina. Né? O correto, se vocês conseguirem fazer com ele sentado, articulado, Jeitinho brasileiro. Na prova, pra nós fazer essa. Esse é o super inferior. Esse que eu expliquei primeiro. Só os. É. Eu estou explicando essas variações, tá? Existe uma outra técnica. Não é.
Existe outra técnica conhecida também aqui, ó, chega aqui, ó. Que é a técnica de strike, que uns chamam de strike, que é isso aqui, ó. Tu bota o ombro e entra com o raio reto aqui, ó. Também é considerado uma incidência inferior-superior axial, só que ele fecha um pouco a articulação, os médicos não gostam, né? Mas tem alguns setores que utilizam como rotina a técnica de strike para fazer, né? Aí vai diferente de cada um. Tá? E depende da rotina do setor, pode haver variações. Mas eu, quando pedi para vocês, vão fazer esse superior inferior, tá? Incidência axial de ombro. Beleza? Dúvidas até então? Esse é o Muita treta. 18 por 24. 18 por 20 ombro, 18 por 24. E esse é axial com 13 por 18. Pode ser o 13 ou o 18 por 24. Depende do ombro do criança. Quando o paciente cai, bate, machuca, dói, tá? Ele tem um problema que ele vai perder a limitação dos movimentos. Então, o AP do húmero, o AP, eu consigo fazer. Eu venho aqui, posiciono o paciente, faço favor, encosta suas costas aqui, sim. Chega só um pouquinho para o lado. O AP, eu consigo realizar no paciente, tá? O AP eu consigo. Só que como nós vamos fazer um perfil desse braço? De que jeito fazer um perfil da posição proximal ali? Ele que cuida. Tá? Mas não tem como mexer, não tem como fazer. Existe uma maneira, uma técnica própria para visualizar a cabeça do húmero, a porção proximal do húmero em perfil. Essa técnica é chamada de transtorácica. Trans atravessa o tórax, tá? Então eu vou fazer uma técnica que vai atravessar o tórax e visualizar a área de interesse, tá? Então, como o colega caiu, bateu, machucou esse ombro, tá? Essa articulação, eu vou girar o paciente em perfil perfeito, tá? Posicionando a área de interesse mais próxima do filme e vou erguer a área que eu não tenho interesse para cima, tá? Centralizo o meu raio na cabeça humeral, que fique mais ou menos na altura da cabeça humeral, pode ser um pouquinho mais para cima, aí. E em plano médio coronal, eu vou centralizar o raio no meio do corpo, tá? E agora eu vou fazer a técnica conhecida por transtorácica. Por que isso? Eu vou atravessar o corpo do paciente, borrando toda a estrutura mais afastada, para minha área de interesse, que é a área mais próxima do filme, ser a área mais bem visualizada. Tá? Daí tem direito e esquerdo, né? Tem direito e esquerdo, quando depende do lado do trauma. Só que essa técnica tem uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. É só uma coisa que tem que prestar muita atenção. O paciente tem que estar em perfil perfeito, raio em plano médio coronal, né, na altura da cabeça humeral. Tá? Quando a gente for fazer esse exame, o paciente, na hora da exposição, tem que fazer uma apneia expiratória. Uma apneia expiratória. O que é isso? Soltar o ar e segurar sem ar. Alguém tem ideia por que disso? O ar é o meio de contraste. O que contrasta o pulmão? O ar. Se tem ar dentro do pulmão, o pulmão vai aparecer mais denso, mais escuro, preto. Aí não vai ter Tá? a cabeça do... O que acontece? Se eu soltar o ar do pulmão, vai ter menos chance das tramas pulmonares do pulmão sobrepor a minha área de interesse, que é a estrutura mais próxima do filme, que é a estrutura próxima do buque. Tá? Então essa técnica é muito importante que o paciente faça uma apneia expiratória, solte todo o ar do corpo e segure sem ar. Tá? E é aí que é o momento da exposição. Para nós conseguirmos visualizar apenas a cabeça humeral, apenas o húmero, sem a superposição das estruturas de clavícula, de costelas, de várias outras regiões, tá? Dos pulmões até propriamente dito. Isso aí.
bem em plano médio coronal, né? Bem na base, lembra do perfil de tórax? Onde que é o perfil de tórax? Na base da axila, aqui, a 10ª linha imaginária. Na mulher desconsidera a mama, né? Para não ter problema. Então vai ser bem na altura lá. E aí faz a apneia expiratória, solta o ar e segura um pouquinho sem ar, que é o momento da exposição. Raio meio. Tá? Dúvidas até então? Mais ou menos. Tá ligado. Quando a gente faz o ombro também, tá? Uma das estruturas que é importante visualizar é a escápula. E uma das rotinas que é mais realizada é o tal do Y escapular, o Y da escápula. Existem duas variações, que é o Y com o raio perpendicular e o Y com o raio 15 graus caudal, que é conhecida por método de Neer, N-E-E-R, Neer, tá? Existem essas duas variações, tá? Que nós vamos posicionar o paciente. Para fazer a técnica de Y escapular, nós vamos colocar o paciente com o peito apoiado no buque, tá? E vamos fazer uma rotação do paciente de cerca de 45 a 60 graus. Em um ponto em que você colocar a mão na escápula, a escápula vai estar quase em perfil aqui, ó. Tá? Ó a escápula dele, eu estou sentindo a escápula, base inferior, base superior, ele vai estar quase em perfil, tá? De preferência, o braço do paciente não pode estar ao longo do corpo, porque daí o que vai acontecer? Vai sobrepor a escápula sobre o braço. Então você pode pedir para o paciente colocar o braço para frente ou pedir para ele colocar o braço mais para trás, tá? Para trás não é muito legal. Eu particularmente prefiro colocar para frente. Ó, a escápula chega a saltar, tá? E aí o que tu vai fazer? Pode relaxar, não precisa fazer força. Isso. Dá um passinho para frente. Isso. Tá. Sempre. Aí. Relaxa. Mas se tivesse, eu ia chamar a atenção. Se tu machucar o direito, esquerdo. Tá? Esse é um Y escapular esquerdo. Tá? Escapular esquerdo. Raio central 1 metro, perpendicular. O corpo do paciente girado de 45 a 60 graus, a linha entre os ombros rodada de 45 a 60 graus, direcionada para o centro do corpo da escápula, para o meio da escápula. Tá? E se eu fosse fazer o direito, só colocar a mão para frente. Dá pra ver. Um pouquinho mais pro lado. Ai. Certo. Fosse fazer o direito, a identificação é na direita com os números voltados para lá, né? Para o filme. E o esquerdo também ficaria no mesmo lado. Esse é o direito. Ah, eu sei. Tá certo, tá certo. Aí eu tô o direito. Ainda tem. O método de Neer, né, que algumas vezes eu não consigo ver, o Y escapular propriamente dito aberto, que é onde passa o tal do tendão do manguito rotador, né, que causa lesão. Muitas vezes pode ter calcificação ali na escápula e essa calcificação que está causando dor ou limitação de movimentos. Então existem alguns casos que não abre a articulação, então eu posso fazer 15 graus caudal e direcionar meu raio no mesmo ponto. Só vir aqui, vou fazer aqui para os colegas que tirar mais. Isso.
Isso aqui, ó. Já deu 20 graus. 15 graus. O Y escapular. Dúvidas até então? Depois vai haver. Bem no meio do corpo desse cara. Acha toda a escápula bem no meio. Tá? Beleza. A próxima incidência que nós temos ali, a próxima, é para visualização da clavícula. É a P axial de clavícula. Tá? A P axial de clavícula. Pode ser feito em ortostatismo como pode ser feito em decúbito. Tá? Eu particularmente prefiro que se faça em decúbito, porque a chance do paciente se mexer, causar uma borrosidade, uma perda de definição da estrutura, né, devido a um movimento voluntário, é bem menor fazendo com ele deitado. Particularmente acho bem mais fácil fazer deitado, tá? Mas dá para fazer em pé, né? Em pé. Por favor, pode deitar aqui. Deixa eu só centralizar o raio primeiro. Pode deitar de barriga para cima. Então o paciente caiu, bateu, machucou, quebrou a clavícula. Né? Acidente de trânsito, por exemplo, tu está indo, bateu o carro, uma das coisas que pode quebrar é a clavícula devido ao cinto de segurança. Né? Que no impacto se rompe, se quebra a clavícula. Em crianças, logo que nasce, comumente, né? Não é que é comum, mas acontece quando há o parto normal, né? Que passa a cabeça na hora de passar o ombro pela vagina, comprime muito e o médico puxa, então quebra a clavícula da criança. Isso é uma coisa, não é que é normal, mas acontece. Tá? Então, é rotineiramente feito o raio-x de clavícula. Tá? Então, eu vou fazer meu raio. Existem duas técnicas distintas para fazer o raio de clavícula. Tá? A primeira, eu vou posicionar meu raio com 1 metro de distância contra filme. Tá? 1 metro. Centralizando o centro da clavícula do paciente. Eu pego toda a extensão da clavícula, desde o processo coracoide até a articulação externo-clavicular. Tá? Então a clavícula do paciente é tudo isso. Eu vou centralizar meu raio no meio da clavícula, no meio do corpo da clavícula. Tira um pouquinho para o lado, por favor. Aí, perfeito. No meio da clavícula. Toda a clavícula dele, centralizei meu raio no meio. A minha colimação vai pegar desde a articulação externo-clavicular até o ombro aproximadamente. É o processo coracoide pegando a clavícula. O filme que eu vou utilizar é o 24x30 na transversal em relação ao paciente. Tá? A clavícula é comprida assim, o 24x30 dá para usar. Tá? Professor, Oi. e na prova o senhor vai cobrar dessa forma? Sim. Sabendo fazer, colega. Quem sabe fazer, chega aqui e faz. Tá, esse raio central não é no meio do filme. Não, calma aí. Ah. Centralizei no meio do filme. Só que eu puxei para o lado um pouquinho a colimação, que isso é involuntário, desculpa. Eu puxei para o lado já para dividir o chassi para fazer duas imagens. Tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu puxei minha luz, minha colimação, ela está aparecendo aqui da metade superior do meu filme. Tá? Aí eu vou fazer uma incidência com o raio perpendicular. Tá? Fecho a gaveta até o final, centralizo o meu raio de novo, tá? Colimo a estrutura e agora eu faço uma exposição, feito um raio-x, tá? Com o raio perpendicular no centro do corpo da clavícula direita do paciente.
muitas vezes vai causar superposição das estruturas ósseas, de costelas, vai causar a superposição da clavícula. Então eu posso retirar essa superposição. Como que eu retiro? Fazendo uma angulação de 15 a 30 graus cefálicos e reposicionando de novo o meu raio no centro do corpo da clavícula, no meio da clavícula, tá? Pegando toda a extensão. Aqui eu posso fechar um pouquinho minha colimação, tá? Tá aí, ó. Antes eu ocupei a metade do filme. Agora eu puxo o meu filme aqui, puxo para cima um pouquinho. Se eu abrir a colimação aqui para fora, ó, o centro, ó, eu posso ocupar outra metade do filme que eu não ocupei, ó. Mesmo filme. Mesmo filme. Fecho. E agora é só colimar do tamanho da estrutura. Isso aí. Esse é o AP axial para a clavícula. Tá? Na transversal. Na transversal. O chassi está transversal. Uma aqui e outra. Isso, muito bem. Na prova, sabendo fazer uma, é o suficiente. Mas se souber as duas, melhor é para compreensão. Tá? Mas geralmente nos setores se faz as duas. Uma perpendicular e outra com raio angular. Uma complementa a outra, né? Que distância fonte filme? Né? Muita treta. Agora vamos fazer então o AP da escápula. Tá? O AP da escápula. Ele pode fazer em decúbito ou em ortostatismo. Em ortostatismo lá é melhor, colega. Vai lá em ortostatismo. É melhor. Tá? 1 metro de distância fonte filme. A minha ampola é perpendicular ao raio. Só dá licencinha um pouquinho. Está centralizado. Aí, pode encostar. Agora, para fazer a escápula, eu quero ver toda a omoplata, toda a escápula do paciente. Não é mais ombro, tá? Então, agora meu raio vai ser cerca de 5 centímetros abaixo do processo coracode e 5 centímetros adentro do processo coracode, tá? Então, é 5 centímetros, dá uns 3, 4 dedos. E aqui mais 5 centímetros. Meu raio vai ser aproximadamente aqui, ó. Tá? O filme agora tem que ser um filme maior. Geralmente é o 24x30. E ele vai ficar na longitudinal em relação ao paciente. Se não vale, ele não sai assim. Só tem que erguer um pouquinho ali, ó. A base do meu filme, ficando acima do ombro do paciente. Isso aí. Tá? Aí, posiciono ele, tá? 5 centímetros abaixo e 5 centímetros adentro da axila. Só dá uma leve giradinha. Essa leve girada é para que a omoplata, para que a escápula se fixe, se encoste bem contra o buque mural. Ela fique bem retinha em relação ao buque. Tá? E agora posicionei meu filme 2 dedos acima. Posso baixar um pouquinho meu filme? Meio alto demais ali. Tá? E fecho a bandeja agora. Tá? Agora aqui de novo é importante a técnica respiratória.
Tá? Eu posicionei o paciente, eu vou fazer uma apneia expiratória novamente. Tá? Para retirar o ar de cima dos ápices pulmonares e eu visualizar a escápula sem a superposição. Tá? Existem alguns técnicos que, além de fazer com o braço para baixo, eles pedem para o paciente colocar o braço para cima. Colocando o braço, erguendo o braço, a escápula há um deslocamento um pouquinho lateral da escápula, um pouquinho para fora ela se desloca. E aí eu consigo visualizar um pouquinho melhor. Tá? Mas sem problema nenhum. A base inferior dela está aqui embaixo. Tá? Então o raio é perpendicular, cerca de 5 centímetros abaixo e 5 centímetros medial, para médio, né, do processo coracoide. Vai ser um ponto médio para o centro da escápula. E a técnica apneia expiratória. Só no princípio. Isso. E para. Vazio. Esvazio. Essa é a expiratória. Esse. Vazia e segura. É a expiratória. Isso aí, pode descansar. Tem 3 tipos de apneia, né? A apneia, propriamente dito, que é a parada de respiração. A apneia inspiratória e a apneia expiratória. Mas de cima aquela era expiratória também, né? Todas são expiratórias até agora. Beleza. A próxima técnica que nós temos aí é o AP do braço. O AP do braço. Tá? Aí existem muitas concordâncias, para ver de que maneira, de que técnica nós vamos utilizar. Particularmente, eu prefiro fazer com o paciente em decúbito. Mas nada impede de fazer com ele em ortostatismo. Tá? Porque as chances dele se mexer, as chances dele em decúbito é bem menor.